Muito bem, graças a Deus. Eu espero que você podia cantar com bastante alegria nesse momento que estamos aqui adorando a Deus. E o propósito de realizar esses cultos online nada mais é do que a gente poder manter a nossa fé firme, manter o encorajamento, manter o nosso coração voltado para aquilo que realmente é importante. Se você fica olhando as notícias, fica olhando as últimas informações, você vai ver que nós estamos vivendo num mundo que sem Deus não tem esperança, mas a gente pode encontrar toda a esperança, a direção, a certeza da vontade de Deus na sua palavra, e é por isso que é tão importante a gente cantar quando você está em casa com a sua família, você que é pai, você que é mãe, ser para eles um modelo, um exemplo, mostrando a sua fé, mostrando para eles o seu amor por Deus, ajudando eles a entender onde eles podem buscar esperança, onde eles podem encontrar a direção para as suas vidas. Então esse é um tempo de muita oportunidade também. Então com isso eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 41. Gênesis 41, nós vamos ler alguns versículos de toda a história. Aqui é a história que talvez você conheça bem, a história de José, especialmente no momento em que ele se apresenta perante o faraó. E eu quero meditar com você nesse texto hoje à noite. Gênesis 41, versículos de 9 até o versículo 16 é o nosso texto principal aqui de leitura. Muito bem, então o Humberto está colocando aí na tela para nos ajudar. Você pode seguir comigo também no texto, se você está com o seu celular, pode abrir ele também para a gente ler juntos, tá bom? Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhes os nossos sonhos e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então, Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi se apresentar ao Faraó. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável ao Faraó. Vamos orar? Senhor, mais uma vez estamos diante do texto da Tua Palavra. Nos ajuda a colocar nossa mente sobre os ensinamentos desse momento que nós estamos aqui diante de José, da experiência de vida que ele estava tendo, e nos ajuda a poder fazer uma aplicação realmente importante para o nosso dia a dia, para o nosso viver. Os mesmos desafios que José enfrentava também são os desafios que temos em nossas vidas, e nos ajuda, Deus, a aprender do seu exemplo, das suas atitudes, aplicando elas para nós também. Fica conosco, ó Deus, no tempo que estamos meditando na sua palavra. Abençoa, Deus, mais uma vez cada família da nossa igreja, cada um dos lares que está nesse momento diante do Senhor, meditando juntos para aprender do Senhor, da sua vontade. Nos abençoa, Deus, é o que te pedimos em nome de Cristo. Amém. Muito bem, nós estamos vivendo um tempo sem precedentes, é um tempo inigualável. Isso não só à luz da pandemia, estou querendo dizer, mas também à luz de tudo que está envolvendo o tempo que estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo em que nós temos um avanço científico muito grande. Nós temos um avanço tecnológico, um avanço médico na medicina. Mesmo com a situação da pandemia, você vê quantas doenças, quantos recursos nós temos no nosso tempo que nunca houve em nenhum outro momento da história. Nós temos avanço agrícola, alimentar, sem precedentes. Questão da informática também ligado com essa questão tecnológica. E junto com isso, nós temos muitos recursos. Talvez um recurso que nunca houve em outro momento da história. Por exemplo, você poder estar agora na sua casa, diante do computador, diante do celular, ou até mesmo da televisão, né? Quem diria, eu
Na minha infância, com 6 anos, de 6 para 8 anos, a primeira televisão que nós tivemos era uma televisão com imagem preto e branco. E aí, isso que eu nasci, nem tinha televisão em casa, depois a gente foi ter televisão preto e branco, e aí depois chegou a colorida, e cada vez mais, e hoje tem a chamada Smart TV, que você pode não só ter acesso aos canais, imagem, mas até mesmo à internet diretamente conectando. Você tem recursos audiovisuais, estudos. Estava falando com alguém ontem, quantos estudos você coloca? Nós tivemos os estudos sobre as parábolas. Você coloca no YouTube lá, estudos sobre parábola, e você vai ter milhares de pessoas, centenas de pessoas fazendo estudos, não só na língua portuguesa, como em diversas línguas também. Nós temos até a tradução. Você tem programas que pode fazer a tradução imediata de um texto, mesmo sendo falado em outra língua, para a nossa língua. Então, isso traz para nós esse tempo que estamos vivendo. Alguém disse que as maiores igrejas estão no nosso tempo. Os maiores recursos estão no nosso tempo. Então, vivemos um tempo de grande privilégio, de grande desafio. Mas tudo isso requer uma coisa também. Como é que a gente vai fazer para fazer uma triagem entre tantas coisas boas? Infelizmente, também temos muita coisa ruim. Tem muita coisa que não nos ajuda. Acho que a mensagem da semana passada toca um pouco nisso. Né? Temos muitas coisas que em si mesmas não são ruins, mas elas têm um potencial para, se nós não sabermos usar elas, nos levar para longe de Deus. Então eu acho que a palavra-chave que é bem importante para o nosso tempo, que nós precisamos ter, é maturidade. Se eu podia resumir a melhor maneira de compreender o tempo que estamos vivendo, talvez nunca houve mais do que em outro momento do nosso tempo, do que a necessidade de sermos maduros, de termos o discernimento, a compreensão para fazer a distinção entre o que é bom e entre o que é excelente, entre o que é mal e entre o que é bom. Para a gente poder aproveitar, realmente usar nossas vidas de uma forma ativa, de uma forma que realmente traz glória a Deus e honra o seu nome e acaba sendo um benefício para as outras pessoas que estão ao nosso redor, que nada mais é do que o cerne dos mandamentos. Ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo. Então, como é que poderíamos olhar a questão de maturidade? Eu acho que olhando para a vida de José, a gente pode descobrir alguns passos como nos ajudar a sermos mais maduros. José é tão interessante porque ele era um homem que viveu também um tempo de grande dificuldade nos seus dias. Não era uma pandemia no sentido de doença, mas era um problema econômico que afetou toda a terra. Segundo a Bíblia, os anos de fartura que José viveu foram preparação, os primeiros 7 anos, para os 7 anos que viria de fome. Talvez nós estamos agora tendo 3, 4 meses, existe talvez uma perspectiva de mais alguns 2, 3 meses pela frente. Então daria um total de uns 6 a 7 meses de que nós estamos vivendo dentro da pandemia. Agora, pode imaginar uma situação como essa dentro de 7 anos, você ter um problema econômico que não afeta só o nosso país, mas os países ao redor. E José, ele se defrontou com essa situação. E isso exigiu dele grande maturidade. Talvez uma boa forma de entender, definir maturidade, o que eu acredito que maturidade, ela não é uma coisa inata. Ou seja, não existem pessoas que nascem mais maduras do que outras. Mas a maturidade, ela é uma atitude, ela é uma escolha. Talvez uma boa maneira de ilustrar isso, maturidade é como subir os degraus. Eu moro num prédio de 8 andares. Então, para sair do térreo até o 7º andar, eu vou subindo lances de escada. Só que eu não consigo ver todas as escadas, todos os degraus até o 7º andar. Mas eu consigo ver alguns lances. Do 1º até o 2º andar, eu vejo uns lances, realmente 2 lances. E depois, chegando no 2º andar, eu consigo ver o lance para o 3º e depois para o 4º e até chegar ao apartamento. Na nossa vida, a maturidade, acho que é uma boa ilustração de pensar que você nunca consegue ver tudo que nós podemos crescer, mas você consegue ver alguns passos que você pode dar para chegar até um pouco mais alto. E qual é o plano de Deus em maturidade? Alguém definiu maturidade da seguinte forma:
Maturidade é o esforço do salvo, ou seja, o esforço do cristão, do crente, para reproduzir na sua vida o caráter de Jesus. Em outras palavras, você começar para ter as mesmas atitudes que Jesus teve, o mesmo comportamento, buscar ter os mesmos pensamentos, as mesmas palavras, as mesmas atitudes de Cristo. Então a pergunta que vem é: você é alguém que está cada dia a dia amadurecendo? Essa pandemia como um todo, se você pudesse fazer uma retrospectiva desse tempo que você está em casa, desde mais ou menos final de março, meados de abril até agora, você tem sido alguém que tem amadurecido, tem se desenvolvido, você tem crescido para ser mais parecido com Cristo, ou essa pandemia tem deixado você mais fraco nas coisas de Deus, menos responsável, menos comprometido? Quando nós olhamos para a vida de José, a gente pode ver alguém que foi sendo desafiado, ele se desafiou a crescer. Através da vida de José, a gente pode ver claramente o quanto Deus era real para ele e como Deus era relevante para ele. Como é que José fez isso? Na vida de José, eu acredito que a gente pode... há 5 grandes momentos na vida de José, se a gente fosse resumir a vida dele. Então nós temos primeiro o período da juventude dele, tendo as visões, depois com a sua família, seus irmãos, os problemas de relacionamento que tinha ali. Há muitas lições bem importantes que a gente pode aprender, pode aplicar. Nós temos o segundo momento, que é a escravidão de José, em que ele é vendido como escravo pela sua própria família. O segundo momento, então, né, dentro dessa escravidão, é quando ele se torna escravo dentro da casa de um senhor chamado Potifar. E aí ele enfrenta o terceiro momento, que é a prisão dele, e aí que ele é colocado na prisão, e ali durante esse tempo ele também continua servindo a Deus com fidelidade. Aí nós temos a ascensão, que é o quarto momento da vida de José, em que ele chega para o governo, onde nós vamos ver daqui a pouco. E o quinto momento na vida de José é a recepção, o momento em que ele recebe os seus irmãos de volta. E aí nós ficamos muitas vezes até tão surpresos com a atitude de José de perdoar seus irmãos, mas tem que entender que o perdão de José não foi só porque ele era bonzinho, mas é porque era resultado da maturidade dele. Ele chegou ao ponto de ter a maturidade para poder fazer isso. Hoje à noite eu gostaria de olhar com você só 3 momentos. Nós vamos olhar esses 3 momentos do meio. A sua escravidão, a sua prisão e depois a sua ascensão. Então, olha comigo aí no texto, nós vamos ver como é que José fez isso. Como é que José amadureceu. A primeira coisa que nós vamos encontrar, olha comigo nos versículos 15 e versículo 16. José, ele amadureceu porque ele começou para reconhecer a Deus em tudo que ele fazia na sua vida. Olha aí versículos 15 e 16. Este lhe disse, o faraó: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Resposta de José: não, isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. O que eu quero que você nota, como José, ele reconhecia Deus em tudo que ele fazia. Tudo que acontecia na vida de José, ele acreditava isso a Deus. Nota a maneira como o Faraó fala com José. E a maneira como ele se expressa com José. E a pessoa no eu que ele estava enfatizando. Ele diz: ouvi dizer a teu respeito que quando você ouve um sonho, né, está oculto ali, você pode interpretá-lo. A ênfase do Faraó é sobre a pessoa de José, a capacidade de José, o que ele pode fazer. Mas o que José faz quando ele ouve isso? Olha a resposta dele: não está isso em mim, mas Deus dará a resposta. E para você notar que isso não é somente uma modo de José se expressar, é algo que realmente vem do coração de José. A boca de José falava o que o seu coração estava cheio. Olha comigo o versículo 25, se você está com a sua Bíblia aberta aí. Eu quero ver mais alguns versículos aqui. Olha o versículo 25. Então lhe respondeu José: o sonho do faraó é apenas um. Deus manifestou a faraó o que há de fazer. E ele repete, versículo 28. Esta é a palavra
como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó o que ele há de fazer. E mais uma vez, versículo 32. O sonho do Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Você notou aí o que estava constantemente na boca de José? Ele estava mostrando para Faraó: Faraó, a solução, aonde você pode encontrar as respostas, não está em mim, ela está em Deus, ela está no Senhor. É tão interessante. Nós estamos tendo os estudos sobre os problemas do eu. Se você não assistiu, você tem oportunidade de assistir, elas estão gravadas no canal, e você vai ver várias dificuldades que nós temos nos nossos relacionamentos, entre nós mesmos, entre as pessoas ao nosso redor e até o nosso relacionamento com Deus. E é interessante que o título já está dizendo: problemas do quê? Problemas do eu. Muitos dos nossos problemas que nós enfrentamos são quando nós não submetemos o nosso eu para ser submisso ao Senhor. E José, ele encontrou um dos grandes passos, um dos grandes lances do crescimento, da maturidade, era entender que tudo o que acontecia na sua vida tinha um relacionamento direto com a pessoa de Deus. E é tão fácil para a gente pegar a glória de Deus para nós, de aproveitar das situações e colocar, enfatizar o nosso eu, mas um cristão que está amadurecendo, ele usa a sua vida para apontar para Deus. Então, com isso vem uma pergunta: o que as pessoas estão aprendendo ao seu redor sobre Deus quando elas estão vendo a sua vida? De que modo você está vivendo o seu dia a dia, que está permitindo as pessoas conhecer mais sobre Deus? Que Deus elas estão conhecendo? Um Deus que você está sempre chorando, reclamando, se indispondo, ou um Deus de esperança, de força, um Deus de glória, de poder, de majestade, um Senhor que está além da pandemia, está no controle de tudo o que está acontecendo? Esse é o Deus que você vive? Essa é a maneira como você está vivendo? Mesmo numa situação tão crítica como José estava enfrentando, ele estava olhando para aquele homem e ele estava dizendo para o Faraó, o maior líder mundial desse momento, o maior governo que existia da história, ele chega para esse homem e diz: você tem alguém que pode dar as respostas, e essa pessoa é a pessoa de Deus. Então, irmãos, quando nós permitimos nos descontrolar, quando nós nos permitimos nos dominar pelas nossas paixões, que esperança vai ter para um mundo que está em aflição? Nossos vizinhos estão vendo o nosso testemunho dia a dia. A maneira como nós falamos, o modo como nós agimos. Acabei de falar sobre nossos filhos, o que eles estão aprendendo sobre Deus. E não importa se são só os pequeninos, até mesmo nossos jovens, nossos adolescentes, o que eles estão tendo de referência sobre Deus vem em primeiro lugar de nós. Jovens, você tem responsabilidade com os outros jovens também. Cada um de nós, onde nós estamos como filhos de Deus, se você já tem Cristo como seu Salvador, você é responsável. Você precisa crescer em maturidade. Todos nós precisamos dar passos um pouco a mais no degrau, cada vez mais parecidos um pouco com Cristo, mesmo quando vem situações de dificuldade. Maturidade é a resposta para nos ajudar. Nós precisamos aprender a fazer como José, relacionar as situações que estão ao redor da nossa vida com Deus, sejam experiências agradáveis ou não, ou seja, até mesmo as experiências difíceis, os sofrimentos, a dor. José, ele aprendeu a fazer isso. Ele deu passos de maturidade. E quando ele chegou para o Faraó para fazer essa afirmação, ele já tinha dado outros passos antes, mas um passo depois do outro. Talvez você não vai ver todos os lances que estão à frente, mas o que você precisa fazer é dar os passos naquilo que você está vendo. E tenho certeza que isso vai ajudar você a crescer mais em maturidade. Foi isso que José fez, ele reconhecia Deus em tudo na sua vida. A segunda coisa que José fez, ele também aproveitava as situações que a vida lhe proporcionava. Ele aproveitava, ele tirou proveito das situações de um modo positivo. Olha comigo aqui dos versículos, vamos começar em Gênesis 39, uns 2 capítulos para trás. Eu vou ver só alguns versículos com você aqui. Lembra que eu falei que é o momento em que José estava vivendo como escravo, um dos momentos da sua vida. E olha o que acontece aí, Gênesis 39, versículo 4. Logrou José
mercê perante ele a quem servia. Está falando do seu senhor, de Potifar. Gênesis 39, versículo 4. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou a mão tudo o que tinha. E olha o versículo 5. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Você notou aí? José, ele estava... Deus tinha dado... Ele estava como escravo, uma situação difícil, mas ele mesmo em meio a essa situação, o Potifar pôde ter a sensibilidade de ver como aquilo que José fazia era coisas que Deus estava abençoando, ou pelo menos o proveito das bênçãos. E é interessante de ver como é que isso aconteceu. Será que isso aconteceu quando José ficava só sentado na cadeira? Ficava só dentro da onde ele ficava, onde os escravos ficavam, só reclamando da vida, lastimando que ele não estava mais na casa do pai? Tenho certeza que José era alguém que se levantava e fazia. Ele começou para ser proativo nas situações. Ele é o tipo do camarada que vê o copo meio cheio. Conhece pessoas assim? Pessoas que olham as situações e falam, olha, dá para a gente fazer um pouco mais, dá para a gente fazer melhor. José, eu acredito que ele era uma pessoa assim. E olha que interessante, ele era um escravo que se tornou um mordomo. Mas não só isso, olha que mais. Versículos 21 e versículo 22 do mesmo capítulo 39. Versículo 21 e 22. O Senhor, porém, era com José, ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Infelizmente, José, mesmo sendo alguém que estava temendo a Deus, servindo com fidelidade o seu Senhor, teve a situação, o problema com a esposa de Potifar. Ela queria ter um relacionamento com ele, ele foge e ele é então acusado injustamente e por causa disso ele acabou sendo preso. E aí o texto diz, versículo 22, o carcereiro confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Nota, José, ele agia primeiro, e Deus abençoava as suas ações. José agia, e Deus abençoava as suas ações. Então ele não somente era um escravo que se tornou mordomo, mas agora você vê ele como um presidiário que se torna praticamente o carcereiro de toda a prisão. Não tinha nenhuma promessa para José que o emprego iria melhorar. Ele não tinha nenhuma promessa de que os sonhos que ele teve na infância iam se cumprir. O que ele tinha era a certeza de que Deus era fiel, e o que ele foi paciente. E aonde ele estava, nos degraus que ele tinha para subir, ele olhava para esses degraus e ele aproveitava as oportunidades. E você sabe que essas situações não são situações fáceis. Pense uma situação de escravo, depois sendo mordomo de tudo, subindo alguns degraus de sucesso, de reconhecimento, e agora ele vai para a prisão e começa tudo de novo. A seriedade que envolvia o seu trabalho. José, ele foi constante em todo o seu dia a dia. Estava conversando um tempo atrás com o pastor Bruno, e é interessante para ver, ele estava comentando que o pastor Bruno é o pastor que trabalha com as prisões aqui em Curitiba, e ele estava dizendo que uma coisa que ele faz, e eu nunca tinha pensado da forma como ele tinha falado naquele momento, ele disse, olha, eu não só oro quando eu entro na prisão, mas toda vez que eu saio das visitas dentro da prisão, dentro do presídio, eu oro também. Eu oro agradecendo a Deus por Ele permitir que eu fosse até lá, pudesse fazer o meu trabalho e poder sair em segurança. Quantas vezes a gente pensa sobre isso quando vai fazer a visita para alguém que está no hospital? Quando a gente vai fazer uma oração com alguém que está passando por uma necessidade, uma dificuldade, ou até mesmo em nossos relacionamentos dia a dia. Muitas vezes a gente ora antes, talvez para fazer uma visita, para resolver um problema, mas quantas vezes a gente ora depois para agradecer a Deus pelos livramentos, pelo cuidado, pela sabedoria que Ele nos deu? Porque isso envolve seriedade. José, ele sabia da seriedade que era cumprir a função que ele cumpria dentro da prisão. José, ele foi constante até chegar ao posto de governador de Egito. Ele teve a oportunidade de administrar, não somente de gerenciar uma casa como mordomo, não somente da vida dentro da prisão, mas um país inteiro. Pode
pensar uma coisa como essa? Ter essa capacidade de poder administrar tudo que Deus permitiu que ele tivesse em suas mãos? Eu acredito, por quê? Maturidade. José, ele permitiu que a vida que ele enfrentava não fosse governada pelas situações que ele passou, mas pelas atitudes que ele decidiu tomar. Alguém disse da seguinte forma: não é o que a vida faz com você que importa, mas o que você faz da sua vida. Isso é importante. Situações difíceis, problemas, dificuldades, nós vamos enfrentar. Mas uma coisa que nós precisamos entender é quais são as atitudes que você vai ter com essas situações difíceis. José, mesmo sendo injustiçado, mesmo sendo maltratado, ele soube tirar proveito das situações. Ele usou as situações e o que aconteceu? Ele se tornou mais maduro. Você está disposto para utilizar, para empregar, para descobrir as oportunidades dentro das dificuldades? Para tirar proveito das situações que você está enfrentando agora? Eu não estou minimizando as dores, os medos que talvez você está enfrentando, situação, às vezes, da insegurança do trabalho, saúde da família, das crianças dentro de casa, aquela incerteza, será que o meu salário mês que vem vai vir? Ou será que eu vou ser mantido no emprego? Será que eu vou conseguir um outro emprego? Eu sei que isso são medos reais, são medos verdadeiros, inseguranças, incertezas verdadeiras. Mas você consegue ver que isso são oportunidades para lhe ajudar a ser mais maduro, a ser mais sério, a ser mais comprometido com Deus e com a sua vontade. José, ele fez isso. Ele olhava para as situações como uma grande oportunidade de crescer, de amadurecer. Mesmo tendo alguns degraus à sua frente, ele caminhava para lá. Terceira e última coisa que José fez, que eu acredito que a gente pode aprender da história dele, está no capítulo 41, versículo 38, volta para o capítulo 41, nosso capítulo principal. E olha que interessante, versículo 38. Vou começar no versículo 37. O conselho foi agradável ao faraó e a todos os seus oficiais. Ou seja, logo depois que José falou para faraó que Deus tinha a resposta, ele fala para o faraó qual era a resposta do sonho que o faraó teve. As vacas gordas eram anos de fartura, as vacas magras eram anos de sofrimento. Os milhos, os trigos que estavam gordos eram grãos de anos abençoados, e os trigos, o cereal mirrado, seriam os anos de sofrimento que eles iriam passar. Então José aproveitou e acabou dizendo para o faraó o que ele deveria fazer. Ele complementa dizendo para ele: olha, faraó, eu posso dar uma sugestão aqui? Coloque pessoas com sabedoria para juntar nos anos de fartura todas as coisas boas que foram recolhidas. E daí nos anos maus a gente pode utilizar disso. E olha o que diz então o versículo 37. O conselho foi agradável ao faraó e a todos os seus oficiais. Disse faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Interessante que o faraó, você notou, ele pegou a ideia. Ele fala para José: José, esse Deus que você serve te deu sabedoria. Será que pode ter outra pessoa como você? E ele diz então, versículo 40, administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Terceira atitude de José, que ajudou ele a crescer em maturidade. Não somente ele era alguém que reconhecia Deus, não somente era alguém que aproveitava as situações, as oportunidades, mas ele também era alguém que era cheio do Espírito Santo, ou seja, ele era alguém obediente a Deus, ele obedecia ao Senhor. Como é que José obteve essa maturidade? Maturidade, ela opera com base na obediência a Deus. Naquilo que você sabe que Deus fala na sua palavra, você coloca isso em prática. Alguém disse: não é as coisas que eu não sei da palavra de Deus que me preocupam, mas as coisas que eu sei, mas eu não pratico. Irmãos, nós somos imensamente responsáveis
para colocar em prática tudo aquilo que você tem aprendido de Deus durante esse tempo mesmo que estamos vivendo em pandemia. É muito importante você entender que Deus não deu um stand-by na história. Esses meses que nós estamos aqui parados, não é simplesmente Deus parou de trabalhar e vamos tirar 3, 4 meses de férias. Deus, ele ainda está agindo nesse mundo e Ele quer usar nossas vidas para isso. Mas para isso você precisa continuar sendo obediente a Deus. É tão interessante para notar, eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, quantas pessoas você já notou na Escritura, na Bíblia, que pessoas falaram sobre a fé delas? As declarações sobre a vida de crentes. Você vai notar isso sobre a vida de Enoque. Você vai notar isso na vida de Noé. Você tem isso sobre a vida de José, o faraó reconhecendo José. Você tem isso na vida de Daniel, grandes reis, grandes soberanos da história reconhecerem José, o Deus que ele servia. Ana, você vai ter Isabel, você tem a própria Maria, sendo reconhecida por outros como sendo cheia do Espírito de Deus. E outros crentes na Escritura. Qual é o fator comum em todas essas vidas? O que é que tem que se relaciona com todas essas pessoas? Eu acredito que é um elemento. Vidas construídas com base na obediência a Deus. Pessoas que obedeciam quando Deus falava. Quando Deus fala, obedeça ao Senhor. Você nunca vai enfrentar dificuldades quando você obedece ao Senhor. Podemos enfrentar problemas, sofrimentos, mas você sabe que você está fazendo aquilo que Deus está dizendo. Esse é o elemento que está ligado a todos eles. E eu quero olhar com você essa declaração aqui sobre Noé. Se nós estamos em Gênesis, vai um pouquinho para trás, algumas páginas para trás, e olha comigo o capítulo 6. Olha que interessante essa declaração que foi colocada sobre a pessoa de Noé. Gênesis capítulo 6, versículos 8 e versículo 9. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Num tempo extremamente difícil, num tempo extremamente conturbado que Noé vivia, ao ponto de Deus chegar à declaração de que ele se arrependeu de ter feito o homem, e isso lhe pesou no coração. Versículo 6. Deus chega ao ponto de decretar o desaparecimento do homem sobre a face da terra. Deus, ele diz, eu me arrependo de os haver feito. A mesma Bíblia diz no próximo versículo, Noé achou graça diante do Senhor. Este é a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Entre os seus contemporâneos. É gostoso ouvir falar de Calvino, é gostoso ouvir falar de Lutero, Spurgeon, grandes homens no seu tempo. Mas, irmãos, nós somos o homem desse tempo. Homens e mulheres, jovens, crentes do nosso tempo. E nós precisamos olhar, olha a declaração que Deus fez sobre Noé. Noé achou graça diante do Senhor. Nós não temos essa declaração na Bíblia sobre a pessoa de José. Mas eu tenho certeza que essa declaração é bem pertinente. José achou graça diante do Senhor. E essa mesma declaração, irmãos, pode ser aplicado para nós. Você é um crente maduro. José, ele reconhecia Deus em todas as situações. José, ele aproveitava as situações que ele vivia e ele obedecia ao Espírito Santo de Deus, a sua palavra. Quando ele entendia o que Deus queria, ele fazia aquilo que Deus falava. Há alguns lances de escada para você subir essa semana. Há um caminho que você precisa andar com mais firmeza nesses próximos dias. Nós podemos chegar a ser um pouco mais maduros. Siga o exemplo de José. Dê os passos como José fez. E eu tenho certeza que você vai descobrir uma grande alegria. Aonde quer que Deus nos coloca, nós podemos ser grandes bênçãos, porque Deus vai estar nos usando. Então, que Deus nos abençoe, nos ajuda para estarmos mais maduros e usar esse tempo que estamos vivendo, esse tempo de inigualável, indescritível que estamos vivendo, mesmo com grande dificuldade, possa ser um tempo de grande crescimento, de maturidade. Vamos orar.
Querido Deus, nos ajuda, Deus, a entender o caminho que nós devemos andar e andar de uma forma que traz grande glória e honra ao Senhor. Um caminho de crescimento e maturidade, de dar os passos um pouco mais alto até chegar mais e mais à imagem do seu Filho, nosso Salvador Jesus. Obrigado pela vida de José. Há tantos outros ensinamentos, há tantas aplicações tão relevantes, tão pertinentes, mas nos ajuda, Deus, nisso que nós estamos entendendo hoje, para fazer aquilo que nós devemos fazer, dar passos para sermos mais fortes, para sermos mais ousados, para sermos mais dedicados ao Senhor. E é por isso, ó Deus, que nós te louvamos, agradecidos pelo teu amor conosco, em nome de Jesus. Amém.